Isso aí, então, gente, façam todos um excepcional dia. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês aí, né? De estar aqui hoje aí, abrir mão aí, talvez de estar assistindo aí a aula do Pablo aí, todo mundo tem o hábito de assistir aí às 4h59, tá aqui com a gente. Hoje uma aula top aí com a Carol, né? Aula top aí sobre produtividade, a gente já falou bastante aqui de produtividade, né? E muitas vezes muita gente acha que produtividade é sobre fazer muitas coisas, né? E não é sobre isso, não. É fazer coisas eficientes. E eu vou fazer uma leitura aqui da palavra aqui, que eu acho que está bem relacionado com isso aqui também, que a gente vai falar hoje, desse assunto de hoje. Eu vou fazer uma leitura aqui de Eclesiastes 5. E que é aqui, ó. Eclesiastes 5:1, tá? 1 ao 3. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas suas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, os sonhos vêm da muita ocupação, né? A gente fazer as coisas, da gente ter ação, né? E não de ficar só falando, né? Então, bora agir aí. Bora saber sobre como ser mais produtivos hoje, aí aproveitar que a gente está cedinho aqui para produzir mais, né? Já estamos iniciando aí a nossa produtividade, chegando cedo aqui. Então, bora lá, Carol, contigo aí. Façam todos um excepcional dia, uma excelente aula aí, gente. Pelo computador, vocês me ouvem ou não? Tranquilo? Tá sem áudio aqui para mim, Carol. Estava chegando áudio só pelo celular aí mesmo. Por aqui ouve. Vou tirar o áudio Sim, daqui. por aí dá para ouvir. Só que aí a apresentação eu vou fazer por aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu vou colocar ela. Espera aí que vai dar certo. Ele trava na hora que eu coloco ele. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por aqui, depois eu vou mandar lá no grupo a apresentação. Que dó, porque ficou tão linda, mas fazer o quê? Não vou Não está atrasar conseguindo nada. compartilhar a tela, é isso? É, não vai. Não vai. Eu tava... Enfim. Vamos lá. Pior que ele trava o computador inteiro. Eu vou ter que reiniciar ele, você acredita? Mandei reiniciar essa Coisa, não, mas vamos lá. Não tem problema não.
Sem problema não. Vai tocando aí. Então vamos lá. É o seguinte, ele vai reiniciar aqui, aí eu já começo. A gente fala em produtividade, a gente acha que é fazer o máximo de coisas em menos tempo, né? Na teoria é isso. Eu vou até ler aqui o que tem no dicionário. Porém, produtividade, é por isso que às vezes a gente chega no final do dia e a gente fala assim, caramba, não fiz nada. Porque a gente tem esse conceito de fazer muitas coisas em menos tempo. E, na verdade, a produtividade, ela é muito mais do que isso, né? E na hora que a gente finalizar aqui a apresentação, vocês vão ter noção do tanto que nós somos produtivos. Como vai aumentar esse tanque aí da produtividade nossa, né? E tá abrindo já. Vamos, querido, seja produtivo. Pronto, agora sim. Vamos lá. Estão ouvindo certinho, né? Vocês sabiam que a maioria das pessoas passa a maior parte do dia pensando naquilo que pode dar errado? Não é o que deu errado, é o que pode dar errado. E aí, imagina só o que acontece, né? Tem um monte de coisa errada. Então, quando a gente fala em ser produtivo, é diferente de ser ocupado. Você pode estar ocupado o dia inteiro, chegar no final do dia e falar, caramba, não fiz nada, né? A gente ouve o Pablo falar muito sobre a pobreza, que a pobreza é a improdutividade. Então, quando a gente produz, a gente é próspero, né? Por isso que quando a gente faz aquele balanço ali, a gente vê que a gente fez bastante coisa. Então, o ser produtivo não é você ficar trabalhando o dia todo. E aí, lá no dicionário, ele fala assim: ó, ser produtivo é ter a capacidade de produzir mais em menos tempo, com menos recursos. Só que a gente vai ver que na prática é muito mais do que isso. Porque quando você faz, né? Ser produtivo é fazer o seu dia, sua hora, o seu minuto, o seu segundo valer a pena. Então, não é uma questão de correr contra o tempo, mas de fazer, de dar um passo em direção àquilo que você quer, de você estar na direção certa. Então, vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre quando a direção é mais importante do que a velocidade. Vocês já ouviram falar isso, né? Por que que isso acontece? Porque não adianta nada você estar a 1.000 por hora na direção errada. Você vai chegar no lugar, não, você não vai chegar onde você quer. Você vai chegar em outro lugar qualquer. Você não vai chegar onde você quer, né? Então, a produtividade, para a gente refletir aí, ela está relacionada com a qualidade das tarefas que a gente produz num período de tempo. Não importa o período que for, mas a qualidade daquilo que a gente produz, né? E aí eu vou falar rapidamente. Vocês vão ver que vai ser bem rápido, bem breve a apresentação. Sou produtivo quando? Quando eu começo o dia estudando a palavra de Deus. Se você parar para olhar, você vai falar assim, nossa, eu não fiz nada o dia inteiro, mas se você começar o dia pela palavra de Deus, você já foi produtivo. Quando você lê um livro que vai fazer você refletir, que vai fazer você agir melhor, você também é produtivo. Quando você cuida da sua saúde,
Quando você está comendo ali alimentos saudáveis, praticando atividade física. Quando você está no governo das suas emoções. Quando você não explode. Quando você pensa antes de responder. Quando você entende que o outro vive a realidade dele, que não é a sua. Você está sendo produtivo. Quando você é proativo. Quando você aprende coisas novas e ensina o que aprendeu. Tudo isso enche o nosso tanque da produtividade. Quando a gente não para, quando a gente fala não para aquilo que distrai a gente. Então, identificar aí as distrações e riscar elas. Quando a gente faz networking, principalmente para o reino, né? Que a gente vai atrás, que a gente busca pessoas também do reino. Quando a gente ajuda pessoas naquilo que elas precisam, a gente está sendo produtivo. Quando sou produtivo, quando não reclamo. Tem gente que reclama o dia inteiro, gente. Quando eu não murmuro, quando eu não falo dos outros, quando eu não julgo. Sou produtivo quando eu tomo atitude ao invés de ficar falando. Quando eu tomo atitude ao invés de ficar só pensando. Quando eu vou lá e mato uma ideia, coloco ela em prática. Estou sendo produtivo. Quando eu faço algo pensando, visando um resultado. Você ficar ali fazendo um negócio por fazer, muitas vezes você olha, você fez um tanto de coisa o dia inteiro, você fala, mas o que eu fiz, meu Deus? Nada. Sou produtivo quando eu faço algo com excelência. Tudo que a gente for fazer, se a gente fizer com excelência, a gente está sendo produtivo. Quando eu profetizo as coisas boas para a minha vida e para a vida das pessoas, eu estou sendo produtivo. Olha quanta coisa a gente faz durante o dia e a gente não se dá conta. Fala sério. Quando eu vivo de acordo com os princípios do Evangelho, eu estou enchendo meu tanque da produtividade. Eu estou dando um passo em direção àquilo que eu quero. Quando eu anoto as minhas prioridades. Quando eu compartilho coisas boas com as pessoas. A Aline fez uma live essa semana que, meu Deus, eu estava fazendo comida e eu vi na live. Foi top, hein, Aline? A gente abre a boca para ajudar outras pessoas. Independente de receber qualquer coisa, a gente está sendo produtivo. Sou produtivo quando eu comemoro os micro-resultados. Não só meu, mas das pessoas que estão à minha volta também. Sou produtivo quando eu cuido do meu corpo e da minha mente. Quando eu tenho um sono de qualidade. Quando que eu tenho um sono de qualidade? Quando eu durmo bem, não é muito. Quando eu durmo bem. Quando eu atinjo os níveis profundos do sono. Se a gente acorda cedo, não adianta nada você ir dormir à 1h. Porque você não tem o tempo necessário para atingir esses níveis profundos e aí você vai acordar cansado. Então, dormir cedo, acordar cedo. Por quê? Porque a gente tem mais tempo durante o dia para fazer as coisas, para organizar e para produzir. Sou produtivo quando eu vivo no momento presente. Sou produtivo quando eu desfruto, isso aqui é muito importante, quando eu desfruto de tudo que eu faço, independente da circunstância.
Se você está desfrutando, está sendo produtivo. Quando eu passo tempo de qualidade com quem eu amo. Quando eu mentalizo coisas boas. Sou produtivo quando eu oro pelas pessoas. Sou produtivo quando eu pratico a gratidão. Gente, isso é muito poderoso. A gratidão é muito poderosa. Tá dando tudo errado, agradeça, porque você tá vivo. Tá dando tudo errado, agradeça, porque você tá andando, tá respirando, tá enxergando, tá ouvindo. Tá dando tudo errado, agradeça, porque você tá tendo a chance de estar ali e de fazer de novo, e de fazer mais uma vez, e de fazer melhor. Quando a gente agradece, tudo à nossa volta muda. Ontem, enquanto eu estava fazendo essa apresentação, o computador travou no mínimo 4 vezes. E agora travou de novo. Não tem problema. A apresentação tá pronta, tá linda, e eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá tudo certo. E aí, deixei para o final aqui. Sou produtivo quando coloquei até uma bomba. Vou até mostrar para vocês aqui. Gente, eu podia ter deixado o celular virado assim, né? Ia dar certo. Como que eu viro, será? Vamos ver. Aí eu não sei virar. Bom, vou fazer assim, ó. Será que dá para ver? Sou produtivo quando? Coloquei até uma granada. Quando eu uso toda a energia que chega a meu favor. Ninguém segura a gente. Tudo que der errado, use a seu favor. E aí, falei que ia ser breve. Para finalizar, eu deixei 2 versículos aqui que fazem muito sentido. Primeiro é Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Por mais que a gente não seja o Joel J, a gente está caminhando cada dia um passinho em direção a ele, fazendo tudo isso que a gente falou aqui. E o próximo é Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ou seja, aproveite a vida. E é isso. Gratidão a cada um que veio hoje, que acordou cedo. Edilene, gente, a Edilene tá aqui. Vocês têm noção quem é a Edilene? A Edilene é a nossa mentora da experiência do lar. Semana que vem, ela que vai dar aula, hein? Ela vai falar sobre a mentoria, vai dar um gostinho aí para vocês. Aline, gratidão, Fátima, Dani, Fábio, Elisângela, Cauã, seja bem-vindo, querido. Nil, Ananda entrou, não acredito. Gisele, Leciane, esse povo, hein? A Cris, a Gleide, eita, mão de vocês. Fábio, você consegue fazer um print aí? Consigo, claro. Vou puder abrir a câmera aí, quem tiver a câmera fechada aí, ó. Aí, ó. Show, Vou pôr Cris. meu cafezinho aqui, ó. Vocês conseguem abrir aí, Gisele, Leciane? A Gleide tá com dois, Tá com 2. dois aqui, né?
Celulares. Esperar um pouquinho o pessoal abrir aqui. Avisa aí que eu vou tentar abrir aqui de novo, que eu quero fazer um videozinho. E a gente vai fazer o boot. Você viu o que é produtividade? Olha, 5h31 nós já terminamos a aula e vamos fazer o boot. Show. Vai dar tempo de abrir aí para o pessoal falar um pouquinho. Aí a Alessiane está abrindo a câmera aqui. Esperar um pouquinho. Já faz o print. Aí, abriu. Bora lá, bora lá. Sorrisão aí, todo mundo, pra gente fazer aquele print. Show de bola. Show de bola. E muito legal, viu, Carol, tudo isso que você falou, porque ontem eu estava refletindo sobre essa questão aí de produtividade, né? Ontem, por exemplo, eu falei que louco, né? Vai ser essa aula amanhã, e ontem eu estava sentindo isso aí. Falei, nossa, chegou o fim do dia, parece que eu fiz muitas coisas e não tava rendendo, né? E eu já tive essa sensação muitas vezes, assim, né? Já chegar no fim do dia, parece que eu fiz coisa pra caramba, né? Muita atividade, não, sem muito resultado. Eu percebo que as coisas vão ficando confusas na cabeça, às vezes, assim, a gente tem, né? Eu, pelo menos, tenho tanta coisa, assim, ó, que eu começo a me envolver, tanto projeto e tal, e fica aquele bolo na cabeça. E eu queria só fazer um acréscimo, na verdade, né? Como que é importante a gente saber que todo mundo uma hora vai cair, todo mundo uma hora vai tropeçar, vai acontecer, né? Mas do mesmo jeito que a gente tropeça e cai, se a gente cai é porque a gente estava de pé, né? Porque a gente uma hora estava em pé, estava andando. E isso para mim ontem foi um negócio tão louco assim que ficou isso cada vez está mais tão mais consciente, né? Então chegou no fim do dia eu peguei, inclusive eu anotei isso. E aí isso vira uma chave assim, né? Porque todos os dias assim eu me proponho a estar sempre produzindo, sempre procurando ser produtivo. E nesses dias que cai, a gente tem a tendência a se julgar, né? A falar, putz, como que caramba, hoje foi um dia ruim, nem fica com aquele negócio na cabeça, não, né? Não, assim, ó, tá tudo certo, né? Só ter consciência, né, de que é isso, a gente não precisa fazer muitas coisas, né? Tem que saber que a gente está andando no caminho certo. E quando você falou de várias coisas aqui, né? O que que é, né? Você falou, o que que é ser produtivo é quando foi praticamente várias coisas dessas aqui eu fiz ontem. Só que chega no fim do meu dia, Delas nós já fizemos hoje. hoje, pois é. E aí chega no fim do dia, às vezes eu fico me julgando porque eu não fiz, talvez, do jeito que eu queria, as coisas daquilo que eu queria, mas se eu andei na direção daquilo lá, né, que eu tava desejando, na direção que eu tava querendo, então tá tudo certo mesmo, né? Então, pra gente também ter isso, né? Porque o nosso cérebro ele tem um viés negativo, né? E ele acaba puxando. Então, se a gente não for esperto de ter governo sobre ele aqui, ó, ele vai muitas vezes puxar a gente para baixo e para deixar a gente cada vez mais parado, falar, putz, eu não mereço, não estou fazendo o que é para fazer, não estou sendo produtivo, não estou, e aí cada vez vai desanimando, vai ficando, não, mas se você caiu é porque você estava em pé, então só bate a poeira assim, né? Levanta de novo e começa de novo, né? Hoje, pô, você falou 5h30 ainda, Quando pô, você pra não gente estiver fazer bem, coisa. quando a gente não está muito bem, procura fazer algo para o próximo. Aí você vai se sentir muito bem, né? Ó, Não parar a nossa vida, porque também tem gente, eu já tive época da minha vida que eu só fazia para o outro. Aí também não dá, né? Mas quando a gente tem essa consciência e a gente começa a fazer, a gente colhe os frutos, porque os frutos eles vêm. E uma coisa que eu estava meditando na palavra essa semana é muito louco. A gente planta uma semente, uma, e ela cuida dela e tal, e ela vai. Quando dá a árvore, quantas sementes tem na árvore? Então, a colheita, ela é muito exponencial.
Então, quando a gente planta um fruto, a gente tem que ter consciência disso. Plantou coisa boa, vai colher muita coisa boa. Plantou coisa ruim, vai colher muita coisa ruim. E pode ser uma sementinha ruim, vai colher muita coisa ruim. Eu vou fazer um vídeo. Pode falar. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Olha como que é bacana, né? Quando eu fiz a live, eu até estava conversando no grupo com a Nil. Eu falei, como que é? Quando você tá para fazer algo bom, né? E diferente, e o cérebro, ele fica ali a todo tempo. Eu até comentei no grupo. O assunto não é tão relevante. Não, né? Vou ter dificuldade, não sei o quê. Falou Mas ontem assim, na quando a live gente ouve... sobre as 3 famílias, você viu? Foi. E você vai, não desiste, você faz, realmente vem os frutos, porque eu recebi mensagens no direct, eu recebi de pessoas falando que já está esperando para a próxima semana, que já vai acompanhar. Então a gente vê realmente o fruto. E desse dia eu fiz várias coisas durante o dia, mas depois que eu fiz a live, eu senti que meu dia foi muito produtivo, porque quando a gente faz algo pela gente, pelo próximo, porque para mim foi muito bom. Quando a gente está com acúmulo de informações, acúmulo de coisas boas que precisa passar para o próximo e a gente fala, nossa, a gente sente um alívio tão grande, mas tão grande, é uma satisfação que não tem palavras, assim. E eu tive retornos, né, Nil, também, até a Nil também me mandou uma mensagem que ela recebeu, de que você não espera, assim, você sabe que fiz o certo, eu sei que Deus tocou no coração, as pessoas que estavam ali é porque tinham que estar ali mesmo, mas o retorno que a gente recebe é gratificante. Eu recebi também, porque eu mandei um monte de aviãozinho, né? Teve gente que nem é do grupo nem nada e veio falar, nossa, Carol, obrigada por essa live, eu estava precisando disso. Eu, na verdade, estava precisando ouvir sobre aquelas 3 mensagens. Eu até entrei atrasada, depois eu assisti inteira. Então, a mensagem ela tem que ser dita, é a semente lançada, né? Ela vai germinar no solo que tiver fértil, que tiver buscando, né? Se a gente pegar a semente e guardar ela, ela estraga. E a produtividade, eu tenho essa sensação, porque meu dia ele é muito longo, né? Quando eu deito, eu falo, gente, eu não estou acreditando que eu estou deitada, porque é bastante coisa. Eu até agora quero não, essa semana eu tirei para não trabalhar, mas é a semana que eu estou mais trabalhando, né? E, e assim, falar não mesmo, né? Falar não, né? Estou com o meu livro de novo aqui, ó, do foco, né? Que é falar não para coisas muito interessantes em prol do que eu escolhi, né? Então eu vejo que assim o meu consciente ele evita o desagradável, né? Então o meu consciente está sempre evitando o que é desagradável para o corpo. Então a gente é produtivo, só que quando chega no fim do dia, se não foi coisas tão interessantes, né? Corpo, o cérebro ele acha que aquilo ali, imagina, você fez um monte de coisa, mas não fez o que seria bom, né? Então, enquanto você faz, você ressignificar que aquilo é bom, que aquilo está te levando para mais próximo dos seus objetivos, né? Então, assim, ser produtivo é também saber para onde que você está indo e se o que você fez está te levando para lá. Porque, às vezes, o que você está fazendo... Então, você se pergunta no fim do dia, tá? Parece que eu fiz um monte de coisa, mas parece que eu não fiz nada. Mas parece que eu fiz pouco, mas esse pouco que eu fiz, ou esse muito, ele está me levando para perto ou para longe, né? Então, acho que é legal esse balanço. Para ser produtivo, você não precisa fazer muito, né? Mas... É uma coisa que a gente tem na cabeça, isso. Já foi instalado, você não precisa fazer muito, você tem que fazer o que vai te levar para onde você quer. Produtividade é isso, é ser assertivo, é estar na direção correta. Interessante, né, pessoal? Bom dia.
Pode falar, Fátima. Nossa, eu quero dar um exemplo assim, real. Porque essa é uma semente, é uma pimenta preta, tá? Foi um senhorzinho de 85 anos que nos deu. E aqui dentro está cheio de sementes. O que eu venho aprendendo? Tem mais de um mês isso. Que eu tenho que aprender a ter paciência para esperar ela secar, né, o externo, e eu pegar essa semente e plantar. Então, isso é uma produtividade também. Você começar a trabalhar o quê? A paciência, a tolerância e olhar naquilo as oportunidades que a vida nos dá, né? É uma pimenta preta e ela, para mim, é muito simbólica, que ela está me ensinando isso. É isso que eu queria falar, aproveitando o gancho aí. Bom, pessoal, bom dia. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, né, conhecê-los. Para mim, produtividade, entender o significado de produtividade fez todo um sentido, né? E o que a Carol trouxe está muito alinhado com aquilo que eu penso. Porque produtividade, cheguei um tempo na vida onde eu não tinha tempo para nada. E eu achava bonito ter uma agenda super lotada, que não tinha horário para nada. Alguém queria falar comigo. Ai, nossa, eu vou ver porque minha agenda está cheia. Sábado eu tenho um compromisso. Nossa, domingo à noite eu também tenho um compromisso. Essa quarta eu também tenho um compromisso. E eu achava que ter uma agenda super lotada, que não tinha espaço para nada, era produtividade. Até que, de fato, eu consegui, né, entender que se eu tenho uma agenda lotada, mas que não me leva para o meu objetivo, que não me leva para onde eu quero chegar, é uma agenda que é muito mais desperdício do que produtividade. E o que fez muito sentido para mim, produtividade, foi quando eu associei produtividade com uma palavra chamada quietude. Quietude, quando a gente enxerga o significado de quietude, é uma qualidade ou uma condição, um estado de quieto, de tranquilidade de espírito, de paz e de sossego. A nossa jornada precisa ser uma jornada que nos traz quietude, que nos traz paz de espírito, que embora eu tenha muitas coisas para fazer durante o dia, eu não perco a minha paz, eu não perco a minha tranquilidade de fazer aquilo. Não é um jugo pesado, não é algo que me deixa no final do dia assoberbada, estressada, e aí eu preciso de um tempo para descansar. Produtividade é quando eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer e mesmo assim eu tenho paz de espírito ao fazer, né? Então, assim, entender isso, que essa jornada, ela precisa ser vivida desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, de forma plena, né? Com paz de espírito, fez com que eu reformulasse o meu mindset em relação à produtividade. Porque se você não curte a sua jornada e você fica o tempo inteiro esperando que as coisas aconteçam ou se concretizem para que você seja feliz, você vai passar a vida infeliz. Então, a jornada precisa ser feliz, essa jornada produtiva precisa ser feliz. E foi isso, assim, que realmente transformou o meu conceito de produtividade e trouxe quietude e paz para o meu coração. É isso aí. Tem muito a ver com a paciência que a Fátima falou, né? De se divertir, né, enquanto faz, né, que assim, a nossa mente procura o que é interessante, né? E aí, se você conseguir na sua jornada colocar significado, que aquilo fique feliz, que aquilo você ache um prazer naquilo que você faz, né? Então, aquilo ali vai ficando... Né?
desfrutar de tudo que eu faço, independente das circunstâncias. É. Se a gente está no caminho ali, está desfrutando, a gente está sendo produtivo. Muito bom. E aí, mais alguém quer falar aí? Algum insight que teve? Bom Alguma dia. coisa que lembrou? Bom dia. Carol, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando a gente tem dificuldade de entender se nós estamos sendo produtivos ou não, qual é a dica que você dá no começo, quando a pessoa está um pouco, tá com um pouco a dificuldade de se ver, de se achar? O que você dá de dica para poder a pessoa conseguir ter noção do progresso, que ela está dando algum passo positivo? Porque quando tudo está muito assim, escuro, vamos dizer assim, que você fala, Oi, bom dia, querida. Sabe o que bom acontece? dia, tudo bom, obrigada. O seu sucesso, ele não pode ser medido só pelo resultado. Porque se você não está vendo o resultado, um resultado plausível, um resultado palpável, você acha que está sendo improdutiva. E aí, quando a gente olha esse monte de coisa que eu falei a aula inteira aqui, você vai medir se você está indo no caminho certo. Porque o resultado, muitas vezes, ele demora um pouco. Lembra que a Fátima falou da paciência? Então, se você está fazendo, se você está indo no caminho, na direção certa, é mais importante do que a velocidade. Então, muitas vezes você não vai ver o resultado mesmo. Se você for analisar o contexto inteiro pelo resultado, talvez você fale, poxa vida, eu não estou fazendo nada. Mas se você for olhar cada etapa que você está plantando, que você está indo na direção certa, aí você vai começar a olhar e vai ver que você está sendo produtivo. Entendeu? Porque se você tá indo, poxa vida, tô indo hoje é um dia que pra eu arrumar o cabelo, assim, eu não tô aguentando de dor em tudo, por causa do treino. Se eu olhar o formato do braço e tal, ele não tá do jeito que eu quero ainda. Mas eu tô caminhando, eu tô treinando. E uma hora ele vai ficar. É só eu não parar. Porque o que que acontece? A gente não vê o resultado e a gente para. Aí é certeza que você não vai ver mesmo. Aí você olha e fala, caramba, eu não fiz nada. Mas na verdade não é que você não fez nada, que tinha que fazer mais um pouquinho só. Porque se você estava indo na direção, é só ter mais um pouquinho de paciência, que o resultado ele vem. Obrigada. Deu uma clareada aí? Sim. Eu até pegando gancho, se o Pablo for pensar na realidade para atingir a presidência, e o resultado, né? Ele já desistiu hoje. Então, Ele olha na pesquisa para 0,5. Então, só que quando você tem convicção, né? Eu acho que isso que a Gisele falou assim, é o lance da convicção, né? Da direção que a gente está. E às vezes não está claro. Eu estou indo numa direção, às vezes eu falo mesmo, pô, será que é aqui que está indo, né? Mas aí eu começo a olhar os micros resultados, eu falo, é isso que eu quero, só que eu vou ter que fazer a roda girar mais rápido agora. Né? É engraçado. O que eu posso fazer? O que eu posso acrescentar, né? Fala, Elise. É o engraçado. Oi, bom dia para todo mundo. É engraçado que é porque a gente tem mania de não valorizar os micros resultados, né? Ou às vezes a gente não perceber, porque você falando assim, eu mesmo já me cobrei demais a questão, nossa, parece que eu não fiz nada. Mas olhando as pontuações que você fez, a questão da conexão com Deus, a questão do cuidado, do autocuidado com a gente, a questão de estar trabalhando tanto, aprendendo, né? Trabalhando o nosso intelectual, o nosso espiritual e alma, e alinhando isso,
Aí você não percebe, mas as pessoas percebem o resultado. Quando você falava aqui, eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui, e aí a minha própria irmã falou, eu falei, não, se fosse em outro tempo, ela falou assim, aí você vê que agora Deus está te dando a oportunidade e a gente está percebendo realmente que você está mudando aos poucos e está chegando da forma que você queria. Aí que eu parei para pensar, porque a gente não vê, como a gente está nesse processo já tem um tempo, aí você já vai pulando de alguma fase, às vezes nós mesmos não vemos, mas as pessoas ao nosso redor vê. Que seja uma mudança de ter mais paciência. No meu caso, foi de ter mais paciência, que eu nunca fui uma pessoa com muita paciência. Aí a Fátima falando, veio esse insight assim, do que a minha irmã tinha falado, de foi uma situação que, se fosse outro tempo, eu tinha esguelado, gritado e brigado com todo mundo. E eu passei assim, mansa, tranquila, que eu mesmo me descobri uma pessoa que eu não conhecia, né? Que eu podia domar essa. Entende? Aí a gente não mede essas coisas, mas as pessoas à nossa volta estão vendo os nossos micros resultados, que a gente tem mania de nos exigir demais e quer logo resultados estrondosos. E é nesse Por isso que eu resultado do passo a passo. É comemorar os nossos micro-resultados e os de quem está à nossa volta, porque às vezes a pessoa não enxerga. Pois é, nesse caso foi a pessoa à minha volta que enxergou que o meu micro resultado até a ajudou, entende? Então, assim, até que alegra a gente passa a perceber e olhar, né, algumas coisas que a gente deixa passar despercebido no processo. Eu até, inclusive, eu vou pegar um exemplo aqui do Transbordo, que é o nosso grupo, né? Então, o ano passado tinha um grupo sozinha, esse ano eu e a Carol juntou o grupo tem, eu acho que quase 80 pessoas, né? E aí tem hora ali que você vai fazendo um trabalho, né? E ainda tem que aprender muita coisa no transbordo, né? Só que se eu olhar, se eu me comparar com outras pessoas, eu posso falar assim, eu vou parar, porque tem pessoas que sabem transbordar muito mais, né? E aí, mas quando eu vejo, que nem eu vejo você lá, que tem 4 amigos, vocês estão em 4, né? Fazendo coisas. Aí eu vejo a Gleide, eu vejo as meninas, né? Então, assim, quando vocês postam ali micro resultados, vocês me alimentam, porque eu falo assim, eu não vou desistir do grupo, né? Porque assim, você vai transbordando e aquilo vai voltando para você, né? Então, assim, é um micro resultado que eu vejo, a Carol também vê, que às vezes tem dia na correria, a gente posta mais tarde, ou comenta mais tarde, mas a gente vê vocês ali criando um movimento, um ecossistema, aquele dia lá no evento do Pablo, né? Todo mundo junto, aquela fileira enorme, aquela energia. A gente lembra daquele dia, a gente fala assim, bom, começou do grupo de transbordo, né? E aí a gente olha o resgate, olha aqui. Veio gente de Rondônia. Rondônia, vê 15 pessoas aqui de madrugada, e aí eu vejo cada uma aqui, cada dia fazendo, cada semana dando uma aula, isso é micro resultado. Então, fala assim, gente, se a gente falar assim, vamos tirar o resgate, vamos tirar o transbordo, a gente não estaria conectado, e não sei o que cada um estaria fazendo, com que pessoas que a gente estaria conectado, ou se não estaria. Será que a gente estaria treinando? Será que a gente... Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente posta, não é porque a gente quer mostrar que fez, mas aquilo ali também está te alimentando, né? Então, isso aí te leva, te inspira, né? Porque a gente tem pessoas no grupo que estão passando por dificuldades, né? E conversa com a gente no privado, né? A gente nem imagina, né? O Carlos que perdeu a mãe, teve problemas também fez alguns testes também do pior ano, colheu também resultados negativos e vem os aprendizados. Então, assim, tudo isso faz levar a gente para um caminho, né? Porque a gente está falando de vida. E vida não tem ensaio, é na hora, né? Eu vejo a Carol hoje falou baixinho, né? Por quê? Porque o Du tá dormindo aí no fundo. Se falar alto, vai ficar irritado. Vai acordar bravo. Eu vejo as dificuldades. É a realidade do outro também, né? É igual o meu caso aqui. Pode falar, Licene, pode falar. Seu marido, todo mundo dormindo, eu tenho que ficar fazendo. Todo mundo dormindo aqui e eu tenho que ficar pisando. Não posso acender a luz, não posso fazer. Ai, ai.
Viu? Eu Mas queria falar. deixa eu só vídeo. compartilhar Pode falar, rapidinho. Mas assim, essa semana eu fiquei muito resfriada semana passada, quase 8 dias, num resfriado terrível. Mas sabe o que me manteve de pé? Foi ver o resultado de vocês treinando, vocês postando coisas lá. Então, assim, o evento que vocês foram. Então, aquilo ali me motivou a continuar, mesmo resfriada, morrendo, mas eu estava ali. Então, assim, gratidão. Isso aí, a gente tem que fazer pelo outro também, não só por nós, né? Eu vou gravar só um vídeo rapidinho aqui. Fala. Eu ia fazer só um acréscimo aí rapidinho nessa questão da produtividade, né? E resultados, né? Lembrar que a gente sempre está sendo produtivo em alguma coisa, né? Então, todo o resultado que a gente tem, é que a gente fala, produtividade, produtividade, fica esperando, né? Que nem a Carol falou, às vezes está muito longe, né? Fica olhando lá muito longe, né? Eu não estou no formato que eu quero, não estou tendo resultado financeiro ou mental que eu quero, mas a gente sempre tem um resultado, né? Sempre está tendo resultado. Então, você está sempre sendo produtivo em alguma coisa, né? E às vezes a gente não presta atenção nisso, né? E pode ser uma coisa negativa. Então, por isso que é bem importante pegar isso que a Carol falou, de que não é a velocidade que a gente vai, é a direção. Então, olha os resultados que você já está tendo. Você está sendo produtivo nisso, né? Se você está sendo produtivo e não ter o resultado de acordo com aquilo que você está querendo, né? Muitas vezes. Então, observe o que você está fazendo para ter os resultados que você está tendo agora. Isso é importante, porque a gente fica pensando no resultado, mas a gente já está tendo um resultado agora, né? Agora já é um resultado de alguma coisa que a gente fez. Agora já é um resultado. Então, em que você foi, como que você conseguiu ser produtivo para ter esse resultado agora? Né? A gente não para prestar atenção nisso, fica pensando em ter aquele resultado, mas não vê o que a gente está fazendo, né? Falar, eu quero ficar, quero ter uma boa saúde, quero estar não sei o quê, mas toma aquela cervejinha, né? Pô, uma coisinha que você está indo o quê? Você está indo na direção contrária, não tem mal nenhum, né? Eu parei de tomar e vi a diferença que faz isso, mas quem toma, a única coisa que você tem que saber, você está fazendo o quê? Você está dando um passo no sentido contrário do que você está querendo, se você é isso que você quer. Então, por isso que é importante, né? Que não é a velocidade, né? É exatamente a direção de onde a gente está indo. Então, se a gente às vezes está indo na direção daquilo que a gente não quer. Então, olha os resultados que você já está tendo, né? A gente sempre tem resultado. A gente sempre é produtivo em alguma coisa, né? É só para deixar esse... E se você não está tendo o resultado que você quer, é mudar a direção. Não é aumentar a velocidade. É isso aí, porque resultado está tendo mesmo. Eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui. Eu não vou conseguir enquanto está o Zoom ligado. Mas enfim, não tem problema não. Gente, vamos fazer um boot e vamos que já são 6 horas, né? O povo gosta de falar. Então, quem quer ficar em pé aí, fica. E vamos lá. Eu vou apagar a luz que eu gosto mais. Respira fundo, fecha os olhinhos. Mais uma vez, a respiração é muito importante. Mais uma. Só te rendo graças, tá? Porque o Senhor é bom o tempo todo. Cada dia, cada manhã, as suas misericórdias vão se renovar. Hoje é mais um dia, Pai, na tua presença, que nós estamos caminhando na tua direção, na direção daquilo que realmente faz sentido.
Hoje nós falamos aqui sobre produtividade, mas de nada adianta se a gente estiver indo na direção. Nos conduza para que, mesmo que pareça lento, nós não deixemos de caminhar na direção correta. Cada passo que nós damos pode parecer pouco ou nada, mas com o Senhor é muito. Mas que para o próximo é muito. Que nós tenhamos força e visão para dar os passos na sua direção. E que por mais que não pareça, que cada um que esteve aqui hoje com a gente não desista. Porque só não vai dar certo, só não vai alcançar. Se desistir, só. Te damos graças. E é nas tuas mãos que nós colocamos as nossas vidas. Que cada um que esteve aqui hoje com a gente possa sair e olhar lá de cima o tanto de coisas que tem feito e a direção que tem caminhado. Que nessa visão holística lá de cima, do todo, eles vão conseguir ver se eles estão indo na direção certa ou se eles têm que mudar um pouquinho a rota. E sempre é tempo, todos os dias é tempo de mudar a direção. Um ângulozinho que seja. Para acertar o alvo, para conquistar aquilo que eles desejam no coração. E agora vocês pensem aí. O que vocês querem? O que vocês estão fazendo? Está levando vocês para lá? Ou não? Todos os dias a gente pode fazer essa reflexão. E hoje é mais um dia que a gente está tendo a chance de ajustar a rota, de apertar o passo, de ajudar o próximo, de fazer algo por nós mesmos. Não adianta sentar e ficar esperando o outro fazer. A gente pode levantar e fazer, tanto para nós, quanto para o outro. E assim, cada um vai fazendo o mundo um pouquinho melhor. É isso. Dá um sorrisinho aí, pega as suas mãozinhas e vamos que vamos para mais um dia lindo, maravilhoso. A presença do Senhor. Gratidão, gente. É isso. Bom dia a todos. Excepcional dia. Semana que vem é Edilene, hein? Não esqueçam. Isso aí. Isso aí. Valeu. Gratidão. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Excelente dia. A Aline já tá até na malhação aí, ó. E na esteira, aí, ó. Dia maravilhoso. Valeu, gente. Excepcional dia. Tchau, tchau. Excepcional dia. Tchau, tchau, gente. Bom dia para todo mundo. Obrigada Tchau, por pessoal. tudo.